Muito boa tarde a todas vocês, mulheres queridas, a todos os meus seguidores. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês hoje. Nós vamos começar um ciclo especial de lives e eu estou muito feliz com esse projeto. Eu espero poder realmente poder ajudar assim o máximo de mulheres possível, né, que estejam passando por momentos de divórcio, separação ou de relacionamentos difíceis, né? Essa série de lives que eu criei, elas foram feitas com muito carinho, e especialmente para ajudar mulheres nessa situação. Então é isso, né? Vamos começar. Como eu falei, hoje a gente está dando início, né, a esse ciclo de lives, A Mulher que Renasce Depois do Fim. Serão 8 lives, né, com esse título, A Mulher que Renasce Depois do Fim. E como eu falei anteriormente, é para aquela mulher que está tentando se reconstruir, para quem está tentando aí, lutando com aquele amor que não existe mais, com a separação, com o divórcio, só que por mais que ela entenda que ela não ame mais, mas parece que a dor fica, ainda dói, né? Então, essa série de lives é para você que passa por isso. Quantas vezes, gente, o amor ele acaba, mas a dor ela insiste em ficar, né? Você sabe que precisa seguir, só que o coração parece que está preso no que já foi. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o luto da separação e sobre o poder de validar as suas emoções. Bom, por quê? Porque o fim de um relacionamento, na verdade, não é um fracasso, não é sinal de que você fracassou. Não, é um ponto de virada, né? E toda a dor, por mais difícil que pareça, ela também significa, assim, o início da cura. Acredite, isso é verdade. Porque, às vezes, o que acontece? O amor, ele acaba, só que a dor não, né? E é isso que poucas pessoas, elas conseguem entender. Porque por exemplo, às vezes as pessoas veem você postando algo nas redes sociais, né, momentos bons seus, saindo, trabalhando, elas podem até pensar assim: "É, ela seguiu em frente". Só que o que elas não sabem é que por dentro existe algo que ainda não se reorganizou. É sobre aquele vazio no peito quando você acorda e percebe às vezes que a pessoa não está mais ali do seu lado, sobre o seu olhar perdido naquela xícara de café de manhã, né, tentando entender, onde foi que a vida ela virou pó, sabe. É como se o seu coração, ele ainda tivesse tentando entender o que que aconteceu, como alguém que fica parada diante, assim, de um quarto vazio, sem saber o que fazer com aquele silêncio que ficou. Eu sei que é difícil. Uma cliente uma vez ela me falou assim: "Sabe, Angélica, eu não sinto mais falta dele, não. Mas eu ainda choro quando eu lembro de como eu me sentia quando eu estava com ele". E quando ela falou isso me marcou profundamente, porque muitas vezes, a dor que fica não é pelo outro, não, é pela versão de nós mesmas, né, que vivia naquele amor, sabe? Aquela mulher que acreditava, aquela mulher que esperava, que sonhava. Então a dor que fica não é a falta do outro, é a falta de você mesma. Porque em algum momento, lá atrás, né, você acabou se perdendo, sabe, se perdeu tentando manter o que já, na verdade, estava desmoronando. Você se adaptou, você se calou, você se encolheu, tudo para não perder, né, o amor ou aquele relacionamento. E mesmo assim, perdeu, né. Então, quando o amor ele acaba, essa parte ela fica ali, perdida entre o que foi e o que poderia ter sido. É sobre isso, né. O amor ele acabou, mas a dor ela continua, porque ela carrega tudo que você deu naquele relacionamento, tudo que você sonhou, tudo que você acreditou que seria quando você entrou naquele relacionamento. Essa dor, ela carrega o que ficou sem resposta, o que foi dito com raiva,
o que você muitas vezes quis dizer e não disse, simplesmente engoliu. Quantas vezes você tentou ser compreensiva, madura e racional, só que à noite, sozinha, você chorava em silêncio para ninguém ver? Quantas vezes, né, talvez você tenha, abriu o Instagram, né, e sentiu o seu estômago até revirar com medo de ver, de repente, ele sorrindo com outra pessoa? E quantas foram as vezes que você pensou: "Como ele conseguiu seguir tão fácil, enquanto eu estou aqui ainda tentando respirar?". Então é isso, a dor, não é sobre uma dor emocional, às vezes ela é física mesmo, ela pesa no corpo, sabe. Aperta o peito, rouba seu sono, é o seu corpo gritando por aquilo que ele ainda não conseguiu colocar em palavras. E aí é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que muitas mulheres elas se perdem, porque elas acham que essa dor que ela está sentindo é sinal de fraqueza. Só que na verdade, ela é uma prova que você amou de verdade. E amar, mesmo quando o outro não fica, nunca é um erro. Não, nunca é um erro. E aí você tenta seguir, né? Vai trabalhar, se ocupa, fala para você mesmo que o tempo ele vai curar, né? Só que há dias que eu sei que o peito aperta, assim do nada, né? E você, às vezes, quando isso acontece, você não sabe exatamente se você está com saudade da pessoa ou daquela sensação de ter alguém para dividir a. É como se o seu corpo, ele te lembrasse, essa sensação, mesmo quando a sua mente, ela já entendeu que acabou. A sua mente entendeu, mas o seu corpo, ele sente falta, né. E o mais cruel é que o mundo, ele continua te empurrando para frente. Quantas são aquelas pessoas que falam assim para você: "Ih, que nada, sai, vai lá, conhece alguém, vira a página, você merece muito mais, ele é que perdeu", né. Só que o que ninguém te ensina é o que fazer com aquele buraco que ficou aí dentro. E esse buraco aí é o luto que você precisa passar. Porque o luto, gente, não é só para quem morre, o luto também é para quem ficou, para quem precisou enterrar um amor vivo, né, para quem olhou, para alguém que ainda existe, só que não está mais com você. Isso, muitas vezes, para a pessoa, isso é devastador. Porque, assim, é muito mais fácil você lidar com a ausência física, de alguém, do que com a presença que virou distância. Você sabe que a pessoa está viva, mas ela não está mais ali, né. Então é mais fácil lidar com a presença, a ausência física, do que com essa distância, com a lembrança, né, do que aconteceu e que muitas vezes insiste em voltar. Tem mulheres que sofrem sim por isso, e não tem problema nenhum lembrar do cheiro da pessoa no travesseiro, na cama, às vezes aquele hábito de mandar mensagem e logo apagar, né, antes de enviar, porque, sabe, às vezes a sua mente já entendeu que acabou, mas o seu corpo ele está processando. E às vezes você tem alguns hábitos que ficam difíceis, eles não se apagam, né, assim, de um dia para o outro. O luto amoroso, gente, ele é uma travessia. E nenhuma travessia, ela é feita sem dor, nesse caso. Mas essa dor, ela tem um propósito. Essa dor que você passa, ela tem um propósito. Ela limpa o coração dos restos de um amor que não cabe mais. Esse amor não cabe mais. Muitas mulheres, elas tentam pular o luto, sabe? Não entendem que elas precisam, passar por essa fase. E aí acaba colocando, assim, uma armadura, se dizendo forte, né, e aí se jogam de cabeça no trabalho, se dedicam aos filhos, nos compromissos, mas por dentro elas continuam vivendo, aquela mesma história. Carrega o outro dentro de si, mesmo depois que ele foi embora. Quando esse luto que você precisa passar, ele é negado, o passado ele vai continuar governando o presente. Porque você acha que seguiu, só que tudo ainda gira em torno do que acabou. E aí você muitas vezes acaba se comparando, sente medo, se fecha.
é o pior, é quando você começa a acreditar que o problema é você, aí a situação ficou feia, né. Só que não é. O luto, ele é um espaço sagrado e muito necessário entre o que foi e o que ainda será. É esse espaço que está, né, entre o passado e o futuro. É o tempo que você precisa para você reorganizar a sua própria história, para se despedir, para perdoar, para compreender, para sentir o que ficou, o que foi sentido, o que está sendo sentido. Você precisa parar para sentir isso tudo. Teve uma cliente uma vez que ela me contou que ela teve um término muito difícil, né, e ela acordava todas as noites, 3 horas da manhã, com a sensação de falta. Ela dizia que ela já tinha entendido que acabou, só que o corpo dela, ela esperava ainda, né, pelo toque da outra pessoa. E mesmo sem querer, às vezes ela olhava o celular, né, para ver se de repente ele tinha mandado alguma mensagem. E por mais que ela se culpasse por isso, a verdade é que ela não estava fraca, não é isso. Ela estava presa, presa em algo que ainda estava aberto. É isso. E essa dor de quem ama demais, né, assim, essa pessoa ela ama mais do que deveria, na verdade. E aí ela passa, né, por essa dor. É uma dor de quem, em algum momento, deixou de se ouvir, só para não perder o outro. É a dor daquela pessoa que acreditou que o amor ele podia ser consertado, quando na verdade era só um aviso. E chega uma hora que o sofrimento ele te cansa. E aí você olha para o espelho e nem se reconhece mais. Perdeu o brilho no olhar, sabe? Sente aquele o seu corpo pesado, exausta, tentando entender o que foi que deu errado, né? E aí é nesse ponto que a vida ela te convida a mudar o seu olhar, a entender que o fim, mulher, o fim não é um castigo, é só um chamado. É um chamado para você se reencontrar com aquela mulher que ficou esquecida lá atrás. Você deixou ela para trás. Porque no fundo, você não está chorando pelo amor que acabou. Você está chorando é pelaquela mulher que você deixou de ser para tentar caber naquele amor que você criou. É aquela mulher que calou para não brigar, que aceitou pouco para não perder o que tinha, que se doou por inteira, né, esperando ser vista, e na verdade você acabava sendo invisível, ou pelo menos se sentia assim, né. E aí é que a consciência ela começa a nascer. Você percebe que não era sobre o outro, mas é sobre você. Sobre o quanto você, se abandonou tentando ser suficiente para alguém, sobre o quanto você esperou que o amor ele viesse de fora, quando ele sempre esteve aí, adormecido dentro de você. O que quase ninguém entende é que quando o amor ele acaba e a dor, essa dor fica, o que está acontecendo não é sobre o agora, o presente, é sobre o passado, sobre aquelas dores antigas que voltaram a sangrar. A falta de amor, a ausência do cuidado, o medo de ser deixada, tudo aquilo, né, lá atrás que você aprendeu a silenciar. Porque muitas vezes, a dor de um fim, isso desperta em você feridas que nunca foram tratadas, feridas antigas, lá da menina que aprendeu a se esforçar para ser amada, daquela filha que se acostumou a sentir, ou melhor, aquela menina, né, a filha que se sentia invisível diante dos pais, daquela mulher que aprendeu a se contentar com migalhas, porque ela achava que era o máximo que ela podia ter. Eu sei, às vezes você se pergunta assim: "Por que que eu ainda não consegui me libertar disso?". E a resposta, na maioria das vezes, não está no relacionamento, está aí, em você. No que você entregou, eh, no que você calou, no que você esqueceu, no jeito que você esqueceu de ser, né? Ser você, para manter sempre o outro perto de si. Então, quando você se perde de você mesma, para não perder alguém, aí
quando acaba, realmente, essa dor que você sente é natural, né? Porque quando o outro vai embora, você não perde só aquela pessoa, você perde a referência de quem você era dentro daquela relação. Teve uma outra cliente uma vez que ela me contou que depois que o casamento dela acabou, ela se sentia como se ela estivesse dentro de uma casa abandonada. Dizia que o silêncio dentro da casa, ela sozinha, era ensurdecedor, que ela não sabia mais o que que ela gostava, né, de fazer, nem o que ela queria para si. E aí, quando eu perguntei para ela o que ela mais sentia falta, sabe o que que ela respondeu? De mim. E aí foi quando ela percebeu que o amor, não havia acabado só com o outro, né, mas havia acabado, na verdade, dentro dela. Porque o amor que ela sentia não era só por ele, era pelo que ela era quando ela estava com ele. E talvez esse seja o ponto de virada para muitas mulheres que precisam enxergar que quando o amor acaba, a dor ela escancara o espelho da verdade. E por mais duro que esse espelho seja, ele é libertador, porque é nesse espelho que você enxerga a mulher real. Uma mulher ferida, sim, eu sei, mas viva, cansada, mas inteira, pronta para voltar a se escolher. Sabe, você entende que não é mais o outro, é sobre si. Então essa dor não é um castigo, é um sinal. E a mudança de olhar é o que transforma essa dor em sabedoria. É o que vai separar o sofrimento da cura, porque a dor ela ensina. Sofrimento é apego àquilo que já foi. Então talvez o fim, ele não veio para te punir, mas ele talvez tenha vindo para te acordar. Para te lembrar da mulher que você é, para te devolver a si mesma. Essa dor, ela é um chamado para você parar e olhar para dentro, para perceber o quanto você se afastou de si mesma, tentando, sustentar algo que na verdade já estava arruinado, já tinha ruído fazia tempo. Essa dor é o seu corpo pedindo uma reorganização. E quando você entende isso, algo aí dentro de você, ele se realinha. E aí você para de perguntar: "Por que que acabou?". E aí você começa a mudar a pergunta. E aí ela fica assim: "Por que que isso veio? Para quê?", né. Essa simples troca de pergunta já muda tudo, muda tudo. Sabe, quando a gente ama a partir da carência, esse amor ele vira dependência. E aí quando o amor acaba, o que sobra é o vazio daquilo que a gente entregou demais. Então, talvez você ainda esteja tentando entender o porquê dói tanto, mas se essa dor estiver te mostrando o caminho de volta, você já parou para pensar nisso? E se o que você está sentindo não é sobre o fim, mas sobre o começo que está tentando nascer aí dentro de você? Às vezes, o que mais dói é, na verdade, o nascimento da sua nova versão. Daquela mulher que não aceita mais mendigar amor, que não quer mais se diminuir para caber, sabe. Aquela mulher que está cansada de esperar que alguém venha preencher o que ela mesma pode nutrir para si. E aí o fim se transforma em início. E o coração, que antes ele chorava, agora ele começa a agradecer. Não é pelo que perdeu, mas pelo que finalmente você encontrou, você. Sabe, mulher, por mais que hoje, tudo pareça cinza, há algo dentro de você que não morreu. É a parte que você ainda acredita, a parte que quer recomeçar, mas ainda não sabe como fazer isso, né. E é por isso que o fim nunca é o fim. Ele é só um chamado para você despertar, para você se olhar com mais ternura, com mais verdade, com mais coragem. A vida, às vezes, sabe, ela desaba para nos lembrar do essencial. E o essencial é que o amor mais importante é aquele que reconstrói a gente por dentro.
sabe. Você não precisa se apagar para viver um novo amor, e nem precisa apagar o que viveu. Você só precisa se libertar do que está te prendendo lá atrás, né. Porque enquanto você estiver, tentando entender o que aconteceu, o hoje vai passar, né, e com ele a chance de você viver algo novo. Então o amor acabou sim, mas essa dor, que talvez você ainda esteja sentindo, ela não veio para te destruir, ela só veio para devolver você a si mesma, para mostrar que você ainda precisa, curar, o que está aberto em você e o que você precisa curar. Então quando você aceita esse convite, o que antes era uma ferida, agora vira força, né. Eu sei que parece difícil, porque os talvez o coração, ele já está cansado de ser forte. Eu entendo isso, porque eu já passei por isso também. Mas existe um ponto dentro de você que sabe exatamente que precisa se reencontrar. E provavelmente é esse ponto que trouxe você até aqui hoje. Porque talvez tenha chegado a hora de você, parar de tentar esquecer o que aconteceu, mas começar a se lembrar, a lembrar de quem você era antes de entrar nessa relação, antes de você se moldar para caber. Antes de você achar que amar era se anular. Existe um caminho, sim, para se curar, só que ele não está no tempo. Não adianta você dizer que o tempo cura tudo. Na verdade, esse caminho está no olhar que você decide lançar para dentro, no momento que você escolhe parar de fugir e começar a se ouvir. E é aí que a ferida ela começa a se fechar. Quando você decide, se olhar sem culpa, sem máscara e sem pressa. E se hoje você sente que você já entendeu de forma racional que acabou, só que o seu emocional ainda não consegue soltar, talvez esse seja o momento para você pedir ajuda. Porque o que está te travando pode ser, assim, não é que é fraqueza, sabe? Pode ser uma bagunça emocional que está precisando ser reorganizada aí dentro de você. E aí, quando isso acontece, a dor que antes parecia ser um peso, ela se transforma em sabedoria, né? Bom, se você sente que você está presa nesse ciclo, que você mesmo está tentando ser forte, mesmo se sentindo partida, esse é o seu sinal. Chegou a hora de você permitir ser cuidada. O renascimento de uma nova mulher acontece quando você decide olhar para dentro. E eu gostaria muito de te acompanhar nessa travessia, porque, sabe, essa dor, na verdade, essa cura, ela vai começar por uma decisão, quando você decidiu não fugir mais de você mesmo. Essa foi a nossa primeira live desse ciclo, a mulher que nasce depois do fim. Na próxima terça-feira que vem, a gente vai falar sobre algo que é essencial nesse caminho que eu citei hoje. É como reconstruir a autoestima depois que o amor ele termina. Então, eu te espero semana que vem, tá? Nesse mesmo horário, com o mesmo amor e a mesma verdade, a certeza de que você pode renascer, mas vai renascer aí uma versão inteira de você, uma mulher mais inteira, mais livre, algo assim muito profundo seu. Eu gostaria de te propor uma oportunidade, a de investir em você, de usar essa energia de renovação para você olhar para dentro, né, e escolher a sua reconstrução. Porque o melhor investimento que você pode fazer não é passar por isso tudo, mas é investir em algo que vai te transformar. E durante esse mês de novembro, o meu programa terapêutico ele vai estar num valor bem especial. Eu também vou entrar na Black Friday, justamente porque para que mais mulheres elas possam dizer sim, sim, agora é a minha vez. Porque a terapia, ela é um espaço onde a cura ela começa. O primeiro passo é você entender e decidir. E a segunda é você procurar ajuda, né? E aí transformar essa dor em sabedoria. E o seu coração
terapia, ele vai aprender a fazer isso com mais leveza, certo? Então, se você sente que você está ainda presa nessa dor, que o amor acabou, mas que você ainda sozinha não conseguiu se reconstruir, esse é o seu momento, tá? Porque o fim do relacionamento, ele pode até ter te machucado, só que ele também é o início do fim desse renascimento. Então é isso, na próxima live eu vou falar como você pode reconstruir a sua autoestima depois que o amor ele começa, tá bom? Eu te espero na próxima live, na próxima terça-feira. Eu quero poder ajudar durante essas 8 semanas a te ajudar a entender o que que essa dor tá te mostrando, né, e te guiar, sabe, para você reencontrar o seu lugar, o teu centro e principalmente o seu amor próprio. Porque quando você volta para si, o amor que você aca esse amor que você sabe que acabou e que te deixou ferida, ele vai virar uma força, força para você recomeçar. Eu espero ter ajudado você a ampliar um pouco mais, né, a sua visão sobre essa dor normal que muitas mulheres sentem depois, do término de um relacionamento, tá bom? E aí na próxima semana a gente vai entender como você pode, eh, trabalhar a sua autoestima. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Rafa, um beijão no seu coração, tá bom? Até a próxima semana, gente.